Olá, seja muito bem-vindo ao nosso programa. Hoje a gente vai falar aqui sobre um assunto muito importante para todo mundo, seja para adulto, para criança, para idosos. A gente vai falar sobre a importância da saúde bucal. Para isso a gente trouxe um convidado aqui, ele é especialista em periodontia. A gente convidou o Ricardo Chaguri para vir até aqui hoje. Ricardo, eu já começo então te agradecendo por ter aceito o nosso convite, por estar aqui hoje compartilhando um pouco do seu conhecimento com a gente. Olá, Fernanda, tudo bem? É um prazer poder participar do programa. Olá para o pessoal que está nos assistindo também. Com certeza o prazer é nosso. Ok. Bom, eu vou começar te fazendo uma pergunta, então, embora seja uma pergunta bastante óbvia, mas eu acho interessante a gente deixar bem claro para quem está nos assistindo, né? O que é e qual é a importância da saúde bucal para a saúde do organismo, do ser humano de uma maneira geral? Bem, quando a gente fala em saúde bucal, nós temos que pensar no equilíbrio de saúde do nosso corpo todo, né? Então a saúde bucal ela é muito importante para a nossa mastigação correta, para ter uma boa digestão, uma boa absorção dos alimentos, para nós estarmos livres de infecções que podem acometer não só a boca, como o resto do nosso organismo, né? E, além disso, hoje a gente tem a parte da odontologia estética, né? Que mexe muito com a saúde mental das pessoas, que é a autoestima, a vontade de sorrir e a alegria no rosto de todos. E no caso, o profissional responsável por cuidar da nossa saúde bucal seria o dentista. Então, qual seria uma frequência adequada para a gente procurar o profissional, imaginando que você não teve nenhum problema, não sentiu nenhuma dor, não teve nenhum acidente? Mesmo assim, qual a frequência correta para a gente procurar? Tá. Nós preconizamos que o paciente venha de 6 em 6 meses para fazer manutenções, né? Que é o período adequado para a gente procurar sanar algum problema já no início. Então, se tem uma cárie inicial, se tem um sangramento gengival, qualquer desses problemas a gente vai conseguir sanar já nesta manutenção. Em pacientes que tiveram problemas bucais, aí sim a gente vai diminuir esse período, sendo 2 meses, 3 meses, cada um com a sua doença específica. Perfeito. Bom, então vamos começar aí, eu acho que pelo básico, que mesmo sendo básico não deixa de ser super importante, que é a parte da escovação dental, né? Com qual frequência uma pessoa deve escovar os dentes diariamente e quais são os cuidados com essa escovação? Como a gente deve procurar o tipo de escova, de creme dental, como deve ser feita a própria escovação em si? Tá, ok. Pensando num paciente estável, sem doença, é preconizado que escove o dente de 2 a 3 vezes por dia, tá? Então essa escovação precisa ser feita de forma leve e contínua, então movimentos circulares, de forma que não agrida a gengiva ou gere um desgaste de esmalte desse dente. Pensando nisso, nós vamos indicar escovas macias ou extra macias. Então as escovas duras são contraindicadas, elas só vão ser indicadas para limpeza de prótese em alguma situação, né? Uma boa escovação a gente vai levar de 3 a 5 minutos para fazer, né? Lembrando sempre de não agredir essa gengiva, não agredir o esmalte do dente. E a questão de pasta, a pasta para pessoas que não têm doença pode ser qualquer pasta do mercado, tá? A partir da hora que você tem uma sensibilidade, uma doença gengival, uma cárie, você vai usar cremes dentais específicos. E a quantidade sempre é pouca pasta. Então a gente tem que pensar num grão de ervilha, num grão de feijão, que é a quantidade necessária da pasta para escovação. Perfeito. Um outro item que eu considero que seja muito importante é o uso do fio dental, né? Então, mesma pergunta, o fio dental deve ser utilizado todos os dias?
Existe algum protocolo na hora de comprar esse produto? E como deve ser feito essa parte na hora da saúde bucal? Sim. O fio dental tem sim as suas indicações, então não é qualquer fio dental. A fita dental, na verdade, sempre é mais indicada, porque geralmente ela é encerada, né? Então ela desliza com mais facilidade entre os dentes e também ela tem uma superfície maior para remoção da placa. Então, da mesma forma que a escovação faz, o fio dental faz a remoção mecânica da placa, que é o que a gente precisa ter na hora da higienização. Então, o fio dental ele serve para remover essa placa que está na face interdental dos dentes, que é exatamente entre os dentes, né? Esse fio dental precisa ser colocado de forma suave também, né? Então, a gente não pode agredir essa gengiva na hora de descer o fio dental. Ele tem que ser deslizar, pensando em fazer um polimento na raiz dos dentes, na parede dos dentes, e sempre procurar entrar com leveza no sulco gengival, que é dentro da gengiva. Sempre que há um sangramento ao passar o fio dental, é sinal de problema. Então, gengiva saudável não sangra. E se está enroscando essa fita dental, o fio dental, na hora que você passa, também é sinal de problema. A superfície do dente é uma superfície lisa. Perfeito. Completando a pergunta, o fio dental deve ser passado 2 vezes por dia também, tá? Que é onde você vai fazer a remoção mecânica do biofilme. Não pode ser esquecido nem deixado de lado jamais. Não é um dia sim, um dia não, que esquece. Bom, outro item que a gente separou aqui para falar é sobre o enxaguante bucal. Ele tem alguma contraindicação? Tem algum problema em ser usado todos os dias, por exemplo? Não, o enxaguante bucal não tem contraindicação. Os produtos que a gente tem no mercado hoje são bem seguros, apesar de alguns terem concentrações consideráveis de álcool aí na sua formulação. Aí esses enxaguantes bucais com concentração de álcool, lógico que para crianças e adolescentes a gente não vai indicar, né? Mas o enxaguante também ele não é essencial na higienização bucal, tá? Porque ele não faz a remoção mecânica da placa. Então tem pessoas que a gente gosta de usar, não tem problema nenhum, para ter um hálito fresco, um sabor agradável após a escovação, mas também ele não, assim, essa remoção da bacteriana que ele faz, se a pessoa não remove a placa mecanicamente, ele não vai ter uma boa ação na boca, né? Agora, tem enxaguantes bucais específicos para terapia. Então, pacientes que têm cáries descontroladas, doenças gengivais descontroladas, sensibilidade, né? Então aí a gente vai abrir mão de tratamentos terapêuticos, que serão usados por tempos determinados e tem a sua finalização do uso também. Não é para usar indiscriminadamente esses enxaguantes bucais. Perfeito. Bom, Ricardo, eu vou te pedir licença agora, a gente vai fazer um breve intervalo aqui. Na volta a gente vai entender um pouco mais sobre essa questão da importância de cuidar bem dos nossos dentes, da nossa boca e quais são as dicas para a gente fazer isso da forma certa. É daqui a pouco. Olá, você está de volta aqui com a gente no programa Em Pauta, hoje falando sobre a importância da saúde bucal. A gente está recebendo aqui no nosso programa um especialista em periodontia que já falou um pouco para a gente aí sobre questões como escovação, o fio dental, o enxaguante bucal. Lembrando sempre aqui que a escovação dentária e o fio dental são indispensáveis todos os dias, né? Então agora eu queria te perguntar, Ricardo, o que são e qual a importância do dente de leite na vida de uma pessoa? Bem, o dente de leite é uma estrutura natural no nosso organismo. Então, tudo que é natural é essencial para o nosso organismo. Os dentes de leite são dentes menores, para quando as
as pessoas são crianças, né, terem condições de fazer a mastigação, triturar o alimento, para poder ter uma boa digestão e absorção desses alimentos. Então, esses dentes de leite, conforme vai passando o tempo, a partir dos 5 anos, eles começam a ser trocados pelos dentes permanentes, né? Mas eles são fundamentais para o posicionamento desses dentes permanentes. Então, eles que vão dar o direcionamento, eles que vão dar a posição desses dentes. Eles são essenciais também para o crescimento dos maxilares, tá? Então, eles vão dar o posicionamento da mandíbula, da maxila. E uma vez que a gente tem problema nesses dentes de leite, seja por perda ou por cárie, alguma infecção, consequentemente, uma perda de dente vai faltar espaço para o dente permanente nascer, uma cárie com um problema endodôntico não tratado pode afetar o dente permanente, deixando manchado, gerando uma infecção no dente permanente, podendo até perder o dente permanente. Então, eles são essenciais para a nossa vida. Perfeito. Existe uma questão que é bastante comentada, que é sobre a sensibilidade dos dentes para coisas frias, para coisas quentes, né? Queria que você explicasse o que é essa sensibilidade e como ela pode ser amenizada. A sensibilidade a gente poderia separar em 2 categorias, que seria a sensibilidade leve, moderada, que às vezes pode ser causada por uma exposição radicular, por um desgaste do esmalte do dente, trincas de esmalte do dente, onde a água gelada, o ar, vai atingir a dentina ou a raiz, e isso vai gerar a sensibilidade, né? Então, esse tipo de sensibilidade a gente precisa avaliar. Muitas vezes pode ser amenizada com creme dental dessensibilizante, com alguns tipos de bochecho. Às vezes precisa de tratamentos terapêuticos, né, com aplicações de verniz fluoretados e controle, às vezes, da escovação desse paciente, que pode estar agredindo a gengiva, né? E em outras situações, ela pode ser uma sensibilidade de moderada para severa, que são cáries, fraturas de dentes, problemas endodônticos, que é o problema de canal do dente, né? E aí a gente precisa avaliar corretamente para ver qual o tratamento, não só um creme dental vai resolver isso. Perfeito. E relacionado, falando um pouco agora sobre a questão do mau hálito, o que pode causar, quais são as possíveis causas do mau hálito, como que ele pode ser tratado? Tá. A maioria das halitoses são causadas pela déficit de higienização da língua do paciente, né? Então, um negócio que é muito comum, pacientes que não higienizam a língua, é acordar com aquela boca seca e a língua bem esbranquiçada. Isso chama saburra. Então, quando há a presença dessa saburra, são bactérias ou restos celulares ali que se depositaram no dorso da língua por ser piloso, né? E isso dá um mau cheiro muito grande. Então, a halitose. O tratamento básico desse tipo de halitose é a escovação da língua, em algumas situações, tratamentos terapêuticos. Precisamos avaliar para ver o que precisa fazer para esse paciente. Além disso, muitas outras causas de halitose. Uma cárie pode ser uma causa de halitose, doenças gengivais, doenças periodontais podem causar halitose, vão causar sempre halitose. Pacientes idosos que têm a boca seca, que é a xerostomia, pode causar halitose também, e alguns medicamentos causam a xerostomia, que é a boca seca também, que vai causar halitose. Ok, para a gente terminar esse bloco então, vamos falar sobre a famosa cárie, né? O que pode causar a cárie e como que ela é tratada. Bem, a cárie ela é causada pelo depósito de alimento numa superfície do dente. Os lugares mais comuns de ter esse depósito de alimento são nos sulcos dentários,
e na camada interdental, então que é na junção dos dois dentes, onde um está em contato com o outro. Então, assim, ao tempo que você não remove esse alimento, essa placa que está ali, essas bactérias vão causando subprodutos ácidos que causam a desmineralização. Então, a cárie é a desmineralização do esmalte. Ao longo do tempo, essa desmineralização, se não tratada, que seria a mancha branca, ela pode cavitar. Então, a partir do momento que cavitou, eu já não consigo fazer tratamentos terapêuticos não invasivos. Eu já tenho que fazer uma restauração, que é desgastar o dente, em alguns casos, tratamentos de canais. Em casos mais severos, o dente pode perder por causa de uma cárie. Muito bem. Bom, a gente vai novamente agora para o intervalo. Na volta a gente vai saber um pouquinho mais sobre a questão da saúde bucal dentro desse período da pandemia que a gente tem vivido agora. Fica com a gente, daqui a pouco. Seja bem-vindo novamente ao nosso programa, agora já no último bloco, hoje falando sobre questões da saúde bucal. A gente já falou aí sobre escovação, sobre cárie, problemas com a gengiva, né? E eu queria te perguntar, abordar um ponto, na verdade, agora, que é sobre a relação de problemas dentais e doenças cardíacas. Embora pareçam coisas bem distintas, tem interferência uma na outra, né? Sim, tem muita interferência. Eu diria que não só doenças cardíacas, mas uma das principais doenças em pacientes que têm a predisposição a ter a endocardite bacteriana. Quando nós temos uma infecção, seja a cárie, seja a doença gengival, essas bactérias bucais são muito agressivas. Elas podem cair na corrente sanguínea ali, seja por um trauma de escovação ou mesmo numa situação que o dentista vai tratar, você sempre tem um contato dessa bactéria na corrente sanguínea. Se esse paciente tem a predisposição a ter endocardite bacteriana, essas bactérias vão chegar até a válvula cardíaca, né, e vão depositar e começar a se proliferar ali, podendo gerar uma infecção muito grave que pode levar a óbito. Além dessa, que seria a causa mais grave, né? Quando a gente tem doenças infecciosas, o organismo libera algumas enzimas, alguns hormônios, onde pode gerar arteriosclerose, que são o entupimento de artérias, né? Então, isso pode ser qualquer artéria do nosso corpo, mas o infarto está muito ligado à arteriosclerose, os derrames cerebrais muito ligados à arteriosclerose. Existem doenças infecciosas, essas bucais, que podem alterar, agravar diabetes, né, desequilibrar um paciente diabético, e em alguns casos até com grávidas causar partos prematuros. Perfeito. Você acredita que durante esse período que a gente tem vivido da pandemia, né, muitas pessoas estão em casa trabalhando em sistema de home office, outras em isolamento social, contato com outras pessoas tem diminuído. Você acredita que isso pode de alguma maneira afetar a questão da saúde bucal e como que a gente pode driblar isso? Sim, a gente tem lido algumas situações de colegas em universidades que aumentou o índice de fratura dentária por estresse, tá? Nesse período de pandemia. Consequentemente, as pessoas ficam, não digo em depressão, mas em estágios mais depressivos, né? Então, deixam de fazer o cuidado, fazer a higienização. Então, isso tende a aumentar o índice de cárie, índice de doenças gengivais. Então, a gente recomenda que, mesmo nesse período de pandemia, continue fazendo as manutenções, sendo 6 em 6 meses ou no seu tempo recomendado,
porque o dentista vai conseguir dar uma boa avaliação sobre o estado gengival, o estado dos dentes, dores articulares que têm aparecido mais por causa de estresse, né? E em pacientes idosos, sempre importante fazer o diagnóstico bucal para câncer bucal, que é uma realidade também. Então não pode deixar de fazer a visita e ter o devido cuidado. Perfeito. Bom, a gente vai agora assistir um vídeo que vai mostrar na prática aí algumas questões relacionadas ao bem-estar da nossa saúde bucal. Roda o VT. Então, pessoal, as nossas dicas para uma boa higienização, nós sempre vamos iniciar pelo fio dental. Podemos pegar um pedaço considerável de fio dental, não pode ser pequeno, enrolamos no dedo médio e com a ponta do dedo vamos levando para os dentes. Então, sempre deslizar entre os dois dentes, passando 2 vezes cada vãozinho. Enrola e sempre passar a parte limpa nos próximos dentes, para que isso não leve placa de um dente para o outro, né? Outra coisa que alguns pacientes necessitam usar, pacientes que têm prótese, implantes, e tiveram doenças periodontais, é a escova interdental. Essa escova interdental, ela serve para limpar espaços que são mais abertos entre os dentes. Então não são todas as pessoas que vão usar, mas ela é muito importante em alguns casos, né? Para auxiliar a remoção da placa do fio dental. O próximo passo seria a escovação dos dentes. Então, a escova, sempre procurar ter uma escova de cerda macia e cabeça pequena, tá? Essa escova tem que durar entre 2 e 3 meses. Após esse período nós vamos trocar por causa de proliferação de fungos, bactérias. E a cerda sempre tem que terminar esse período reta, que é um sinal que não está tendo trauma de escovação. Então, nós vamos usar pouca pasta. Então, a quantidade é 1 grão de feijão, 1 grão de ervilha, já é a quantidade necessária para a escovação dos dentes. Aqui nós já temos flúor, agentes abrasivos, detergentes, todos necessários para a boa escovação. Sempre vamos procurar fazer movimentos suaves para a escovação. O que limpa os dentes é a quantidade de vezes que estamos passando essa escova nos dentes. Então, movimentos circulares, de 10 a 15 vezes cada 2 dentes, procurando escovar a parte interna e a externa dos dentes, sempre de forma perpendicular dessas cerdas nos dentes, que é a ação da ponta da cerda que vai fazer a limpeza dos dentes. Outra escova que nós costumamos indicar, em algumas situações, pacientes que usam aparelho ortodôntico, prótese, implante, são as escovas unitufo. Essas escovas, elas têm pequenas cerdas que servem para escovar de forma pontual os locais de acúmulo de placa. Então essas foram as nossas dicas para uma ótima higienização bucal. É isso aí, eu espero que vocês que estão nos assistindo tenham aproveitado e também o mais importante, entendido como vale a pena a gente investir na saúde bucal e ficar atento aí para qualquer coisa diferente que possa aparecer, buscar ajuda com um profissional da área da saúde, né, Ricardo? Sim, sempre que tiver alguma dúvida, ir ao dentista, fazer uma boa avaliação que será sanado seus problemas. Perfeito. Bom, Ricardo, eu te agradeço por ter participado com a gente aqui hoje do Em Pauta, por ter compartilhado um pouco dessas informações importantes. Obrigada. Muito obrigado pela oportunidade, foi um prazer poder participar. É isso aí. Bom, Em Pauta de hoje fica por aqui. Você continua com a gente acompanhando a programação da TV Câmara e nós nos encontramos na próxima edição. Até lá!